Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. Programa Universidade Gratuita é aprovado na Assembleia Catarinense. Iniciativa deverá beneficiar mais de 80 mil estudantes até 2026. Noroeste de Santa Catarina recebe a caravana do governo e recursos são garantidos para a região. No extremo oeste, 39 milhões serão destinados para a infraestrutura. Detran de Santa Catarina realiza mutirão. Estado tem mais de 30 mil exames práticos represados. Contorno viário da Grande Florianópolis só em 2024, diz estudo da Fiesc. Cresce o número de famílias brasileiras endividadas. Crise financeira afeta mais de 78% das famílias no país. Com a chegada do frio aumentam as doenças de inverno. Saiba as causas e como se prevenir das famosas ites. Brasil ganha primeiro parque escuro de observação noturna e aumenta o número de adeptos ao astroturismo no país. Essas outras notícias e aquela pitadinha de opinião a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta semana o programa Universidade Gratuita, que irá custear 100% de cursos superiores em várias áreas. O programa irá disponibilizar 85 mil vagas gratuitas no ensino superior até o ano de 2026, sendo feito aumento gradativamente ano a ano. A prioridade será para os alunos que não tenham condições de pagar com a renda familiar para a conclusão da formação do ensino superior. Antes da votação, a expectativa era grande entre os estudantes. Meu plano de vida é ser neurocirurgião e eu espero que essa bolsa me ajude a chegar nesse meu objetivo. Cara, minhas expectativas são as melhores, assim. Essa aprovação desse projeto é um alívio gigantesco para mim e eu só espero que ele seja aprovado. Não, eu estou com a expectativa de que saia 75-25, que é o que já meio que está acordado, né? Até para que eu consiga, né, conseguir finalizar minha graduação. Hoje com o UNIEDU eu não tenho 100% de bolsa, a universidade gratuita me garante 100%, independente da quantidade de matérias que eu vou pegar num semestre, por exemplo. Então o objetivo é só se graduar e conseguir seguir na vida profissional. Então é por isso que hoje eu estou aqui acompanhando o projeto, até para garantir para os nossos outros acadêmicos que não puderam estar aqui, né, como representante do centro acadêmico também. Estão previstos investimentos do governo do estado de até 1,4 bilhões de reais por ano. Entre as regras para as universidades que desejam aderir ao programa estão terem sido instituídas até 1988, estarem regularmente credenciadas e possuírem sede própria no estado e não terem fins lucrativos. Já os estudantes precisam ser naturais do estado ou residir nele há mais de 5 anos. Ser a primeira graduação da pessoa cursada com recursos públicos estaduais e possuir renda familiar per capita inferior a 8 salários mínimos para medicina e 4 salários mínimos para outros cursos. Mas, sem dúvida nenhuma, é um projeto que Santa Catarina ganhará muito com o tempo. A oportunidade para inúmeros estudantes que não têm condições de pagar cursos que gostariam de fazer terão. E o que representa essas contrapartidas que eles darão em função desse benefício para Santa Catarina no futuro, a gente talvez não consiga dimensionar hoje, mas sem dúvida nenhuma, eu acredito firmemente que nós teremos um estado diferente nos próximos anos em função desse grande projeto aprovado aqui. Para esse primeiro ano, serão disponibilizadas mais de 35 mil vagas. Em 2024, serão ofertadas mais de 53 mil vagas. Em 2025, o número fecha a pouco mais de 75 mil vagas. E, por fim, em 2026, mais de 89 mil vagas serão disponibilizadas para os estudantes catarinenses.
Com a aprovação dos projetos na Assembleia, eles seguem para a sanção do governador Jorginho Melo. Após isso, a Secretaria de Educação fará 2 decretos para regular a operação do programa, além de uma portaria com as regras para o cadastramento das mantenedoras e dos cursos. É um projeto revolucionário, nós vamos ser case nacional, eu não tenho dúvida disso. Então, estou muito feliz, quero agradecer a todos os deputados que votaram, né, as negociações, o presidente Mauro, todos os deputados, todos os líderes, a negociação que foi construída, conversando com a CAF, conversando com as universidades privadas também. Nunca foi a intenção em prejudicar as privadas, até porque eles ganharam, aumentaram o percentual. Então, é uma vitória da educação. Hoje, o catarinense de verdade vai poder bater no peito e fazer a sua universidade, aquela do coração dele, aquela do desejo dele, não aquela que ele pode pagar. E a caravana do governo de Santa Catarina continua percorrendo o estado. Desta vez, a comitiva esteve na região noroeste, ouvindo prefeitos e liberando recursos. O governador Jorginho Melo visitou na última quinta-feira, dentro do programa Santa Catarina Levada a Sério, a Associação dos Municípios do Noroeste Catarinense. Além do governador, a comitiva contou com a participação de secretários de Estado e lideranças políticas. Na abertura da reunião, foi feito o anúncio de melhorias a serem realizadas pela Casan e Celesc na região. A cada região visitada pelo programa, a conversa é feita de forma individual com cada prefeito, visando definir as obras prioritárias de cada município. Na oportunidade, o secretário de Estado de Administração Penal de Santa Catarina ressaltou a importância da Polícia Penal e também a entrega de viaturas para a instituição, caminhões e equipamentos de radiocomunicação. Estamos aqui com a parceria com o Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar também, e o qual hoje temos equipamentos como alguns caminhões para as nossas oficinas laborais aqui da região norte. Então logo estaremos já fazendo a inauguração da nova penitenciária industrial de São Bento do Sul, e todos esses equipamentos vêm para bem acompanhar os trabalhos e trazer eficiência em nosso trabalho final. Essas entregas é aqui para a região norte, para a regional 8 da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina. Serão 3 caminhões que estarão sendo entregues nessa data, mais 3 viaturas Ranger 3.2 e viaturas com uma potência, com uma boa eficiência no transporte dos nossos apenados, bem como também rádios de comunicação. Essas são as entregas no dia de hoje. Jorginho Melo enfatizou a importância de prestigiar as associações e saber das necessidades de cada região. A iniciativa busca atender os municípios com obras que levem realmente ao desenvolvimento. O governador ressaltou a importância da parceria dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Nós temos agora um grande plano para revitalizar as rodovias que estão uma vergonha, as rodovias estaduais, né? Infelizmente a gente já recebeu assim, mas já estamos se preparando, estamos fazendo um financiamento de 1,5 bilhão para gastar 1,3 bilhão em rodovias estaduais, né? Vamos revitalizar de verdade, não fazer remendo, né? Estamos fazendo um plano de energia trifásica da Celesc, nunca acontecido na história da Celesc. Enfim, estamos trabalhando, cumprindo com aquilo que a gente se elegeu. Tem obras que o valor está muito elevado, então nós estamos trazendo a empresa aonde envolve naquela região para poder discutir o contrato. Tem contrato que o preço está muito elevado, tem muita gordura e nós não vamos fazer. Dinheiro público tem que ser respeitado, então nós vamos fazer aquilo que for decente, que for republicano e o que produzir progresso. Tem rodovia que liga nada com coisa nenhuma, isso nós não vamos fazer. Foi feito um festival de anúncios no governo passado, dado uma entradinha e o resto ficou para a viúva pagar. E nós não vamos fazer isso, nós vamos agir com responsabilidade. Então a gente tem conversado com todos os prefeitos, dizendo a gente sabe o mapa de Santa Catarina, qual as estradas que são verdadeiramente importantes, depois de revitalizar as que tem hoje, porque não dá para começar a fazer estrada nova se você não está cuidando nem das estradas existentes. Então tem que fazer uma equalização de tudo isso e nós estamos fazendo. Então a conversa
tem sido muito boa com todos os prefeitos em cada região, né? E todo mundo sai satisfeito. Nessa parceria, governo, o executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, isso tem feito a diferença, né? Já em Maravilha, foi anunciado 39 milhões em investimentos. A comitiva, liderada pelo governador Jorginho Mello, chegou ao Extremo-Oeste nesta quinta-feira. Por lá, os prefeitos da região foram ouvidos e as demandas serão analisadas pela equipe técnica do Estado. Assim como as demais regiões, o tema infraestrutura esteve em pauta e o governador anunciou a liberação de 39 milhões de reais para a construção de um elevado no entroncamento entre as BRs 158 e 282. Todas as SC nós vamos revitalizar. Nós vamos começar a fazer um grande programa. Eu fiz um financiamento de 1,5 bilhão que a Assembleia Legislativa aprovou no BID para a gente recuperar, porque todas elas estão em boca de rua. O governo que saiu deixou obras inauguradas em novembro de 2022 que está cheio de buraco. Um amigo meu botou um pneu de Fusca, não sei do que, e tirou uma foto e mandou para mim. Então isso é muita irresponsabilidade. Nós vamos fazer um trabalho de revitalização em todas as estradas estaduais, todas as SC. Vamos fazer um cronograma, já estamos elegendo as que está pior, a gente sabe. Não precisa ninguém nos avisar, porque a gente sabe como é que está a situação de todas as nossas SC para atacar de forma conjunta, porque não dá para começar uma num canto, outra no outro. Tem buraco esperando no acostamento para entrar. Jorginho Mello destacou ainda a importância da universidade gratuita para a região, que fica distante da capital. Para ele, o programa irá impulsionar a economia local, colocando no mercado de trabalho profissionais capacitados. Um desejo de oportunizar a quem não tinha condições de fazer uma universidade e poder fazer. Isso é o sonho do pai, da mãe, do vô, da avó e etc. Porque o pobre só passa na faculdade que tem que pagar. O mais abastado faz cursinho, toma iogurte de manhã, não trabalha, faz curso de reforço e passa na federal. O pobre tem que sair da cama trabalhando e não tem condições de se preparar. E ele passa na universidade que tem que pagar. Então nós vamos ser solidários com ele, vamos dar essa oportunidade para ele fazer a faculdade do seu sonho e depois pagar, devolver para o Estado com o seu trabalho, naquilo que ele se formou. Então vai ser uma revolução, é um projeto inovador, vai ser case nacional, eu não tenho dúvida disso. É uma prioridade, eu elegi uma prioridade, elevar a régua da educação em Santa Catarina. Agora nós vamos investir também na formação profissional, no curso técnico, porque hoje acabou isso. Nunca deram valor a isso, abandonaram isso todos os governos. E através das comunitárias nós vamos investir também na formação profissional. Sair do ensino médio, do antigo segundo grau, com uma formação. A alta de preços no Brasil vem desacelerando. Nesta semana, o IBGE divulgou que a inflação caiu a 3,16% em 12 meses, o menor acumulado desde setembro de 2020. A inflação em 12 meses no Brasil continuou caindo em junho e atingiu 3,16%. Este é o menor acumulado desde setembro de 2020. Os dados foram informados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os preços da maior economia da América do Sul caíram 0,08% em junho, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Junho deste ano representou a menor taxa de inflação desde 2017, quando o índice ficou negativo em 0,23% e mostrou, pelo 12º mês consecutivo, que a alta de preços no Brasil está desacelerando. No acumulado em 12 meses, o dado é menor desde setembro de 2020. A desaceleração da inflação levou o acumulado em 12 meses de 3,94% em maio passado para 3,16% em junho. Os especialistas projetam que o país vai encerrar 2023 com inflação de 4,95%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta sexta-feira. O dado de junho está alinhado com o esperado pelo mercado. E falando em economia, após uma sequência de 4 meses de estabilidade no percentual de famílias endividadas, os indicadores voltaram a subir. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou os números que demonstram como está o endividamento das famílias brasileiras nesta terça-feira.
Em junho, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer avançou 0,2 ponto percentual, atingindo 78,5% das famílias no país. As que se consideram muito endividadas são 18,5% desse total. Este é o maior volume da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Esses dados são apurados mensalmente e nos últimos 4 meses vinham apresentando estabilidade. As regiões Sul e Sudeste foram as que tiveram o maior número de famílias endividadas. A população de Minas Gerais é a mais endividada entre os estados, com 94,9% do total. Na sequência, ficaram o Paraná, com 94,7% e o Rio Grande do Sul, com 93,9%. Mato Grosso do Sul teve o menor índice de endividamento do país, seguido por Pará e Piauí. E a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta semana uma operação interestadual de combate ao neonazismo. 15 mandados foram cumpridos. Os mandados foram cumpridos em Florianópolis, Blumenau, Joinville, Curitibanos em Santa Catarina, Praia Grande em São Paulo, Curitiba, Maringá e Marialva no Paraná e Nova Petrópolis e Passo Fundo no Rio Grande do Sul. 2 pessoas foram presas em flagrante delito e farto material foi apreendido. A operação faz parte de uma investigação iniciada há 8 meses, cujo inquérito policial permitiu identificar um grupo neonazista com atuação em diferentes estados. Na ação foram apreendidas 4 armas de fogo e munições. Foram também apreendidos aparelhos celulares e computadores que serão periciados. Segundo apurou a polícia, encontros presenciais, além de produção de propaganda para fins de divulgação do nazismo, realizavam rituais de culto à doutrina hitlerista, nos quais os criminosos se auto-intitulavam a Nova SS de Santa Catarina. As investigações continuam em todos os estados. O Detran de Santa Catarina está realizando um mutirão com o objetivo de zerar ou reduzir a fila de espera para a carteira de habilitação. Buscando reduzir a demanda, o Detran de Santa Catarina, que possui hoje mais de 31.500 exames práticos a serem realizados por pessoas que estão em processo de finalização para a Carteira Nacional de Habilitação, realizou um mutirão da CNH. Somente em Florianópolis, mais de 7.000 estão represados. A ação contou com a força-tarefa do órgão e, mesmo com todo empenho, houve uma baixa adesão. Com 2.268 solicitações de vagas, apenas 1.255 exames foram realizados. Dentre as causas está taxas pendentes dos alunos nos centros de formação de condutores e, em alguns casos, a precariedade dos veículos destinados a testes práticos. Segundo o diretor, o governo estadual vai adotar algumas mudanças na formação de novos motoristas. São elas: criação do grupo de trabalho dos centros de formações, avaliação de credenciamento dos centros com base na lei, publicação de uma portaria com desvinculação das taxas do Detran com os serviços prestados pelos centros, chamamento público para o serviço de examinadores, já autorizado pelo governador, e o cumprimento da legislação quanto à banca de examinadores. Na verdade, nós aprendemos que esses números, por N questões, muitas vezes não refletem a realidade, porque tem pessoas que não atualizaram o telefone, perderam contato, outras desistiram, outras mudaram de cidade, ou seja, conversando com as autoescolas, e a gente viu que esse número, para nós, é pessoa que terminou a aula prática, vem para a prova prática, não confere. 2, a ausência das pessoas que reservaram, mas também deu o índice de reprovação e algumas dificuldades de algumas autoescolas que nós vamos ter que rever e fiscalizar. Então, para nós do Detran, aquilo que a gente pensava no início, que era diminuir a fila, foi muito mais para dizer o seguinte: fiscalize, porque tem coisas para serem resolvidas na questão da formação desses condutores. Posso falar da reprovação do mutirão, que ficou apenas 1% de diferença do normal. Então, não é muito diferente, até porque diziam que os examinadores de Florianópolis eram muito rígidos ou não sei o quê. Não, vieram outros 19 e foi feito de uma forma que não diferenciou muito. Agora,
Conversando com os instrutores, é que é muito tempo do final da aula prática para o teste prático. É por isso que nós vamos mudar a forma de contratação desses profissionais, os examinadores, abrindo uma chamada pública para que nós possamos fazer o mais rápido possível. Terminou a aula prática essa semana, no máximo 2, 3 dias depois já está fazendo a prova prática. Nós chamamos aqui as entidades envolvidas e representativas do CFC para nós mostrarmos e pedir a ajuda deles também, porque nós vamos fazer uma mudança grande. O grupo de trabalho vai dar as normas e nós vamos fiscalizar. Fiscalizar a questão dos veículos, fiscalizar a questão das provas. Nós temos aqui, por exemplo, chegou a nós lá durante o mutirão, da dificuldade de alguns instrutores em prestar o serviço. Então, toda essa questão nós vamos trabalhar para que nós tenhamos uma certeza. O condutor está sendo formado de uma forma que ele vai sair um bom condutor. O que não dá para ter, que teve gente agora, por exemplo, que foi fazer a aula prática e não sabia para onde virar o volante para dar ré no carro e entrar na baliza. Isso não é condutor que está sendo formado. E se você observar, a categoria A e B, que é carro e moto, teve um percentual muito alto de reprovação. A categoria B, aliás, D, que é de caminhão, a aprovação foi de 82%. Então, muitas vezes não é o teste, é a formação. E é ali que nós, juntamente com as entidades, nós vamos trabalhar para que possamos ter uma fiscalização dura com relação a esse aspecto. Um campo de futebol no topo de uma montanha já seria algo inusitado. Imagine sobre a cratera de um vulcão. No México, um grupo disputa um torneio nesse local curioso e, ao mesmo tempo, histórico. O árbitro apita o início do jogo e a bola começa a rolar em um campo com uma característica única, pois está localizado exatamente na cratera de um vulcão inativo ao sul da cidade do México. Trata-se do vulcão Teuca, localizado a 2.723 metros acima do nível do mar, na região turística de Xochimilco. No último final de semana, o local foi palco da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé, saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Muito bonito para o soccer, para ser deporte, mais que nada. Sei que é uma cancha. Sei que é um campo único no mundo. É muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. É muito bonito vir a distrair-te, a desestressar-te e aqui com os amigos, com a família. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. Segundo especialistas da Universidade Nacional Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. E em evento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu declaração, no mínimo, comprometedora. Em discurso, ele disse, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. O que podemos tirar de conclusão nisso, Tiago? Olha, sem novidade, porque a gente já imagina, né, como funciona o Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista as últimas decisões, mas a gente pode tirar uma análise de que é sim preocupante essa declaração, né? Não é uma declaração simples e que a gente vê, pelo menos até o momento, apesar do Congresso estar em recesso, pouco burburinho em Brasília, por enquanto. As falas desse, se é que podemos chamar de discurso, nos dá muitos insights. A gente pode tirar muitas evidências ou provas daquilo que já temos como entendimento. Quem não se apega a partidos ou não é militante, sabe bem o que eu estou falando. É que há muito tempo as ações e os atos do Supremo Tribunal Federal
pendem mais para um lado do que para o outro, embora os ministros falem em equilíbrio, independência e até mesmo insinuem a famosa imparcialidade. Na prática, não é bem assim. Nesse mesmo evento, ao lado do Barroso, está o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já foi PT, foi do Partido Comunista do Brasil e atualmente está no PSB, que fez, assim como tantos outros brasileiros, questionamentos, apontamentos e denúncias ao sistema eleitoral. Ele nada sofreu. Mas, vindo de outro lado, tudo o que foi possível, eles, o TSE e o Supremo, censuraram. Tiraram do ar, melhor dizendo, né? Na outra ponta tem o ex-BBB que virou deputado, Jean Willis, que disse para todo o Brasil ouvir o que ele acha do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, abre aspas, Alexandre é responsável por promover a censura no Brasil, fecha aspas. Mas ele nada sofreu. Pelo contrário, foi protegido alegando ameaça. Voltando ao fato mais recente, duas falas de Barroso são muito fortes e graves. A primeira, abre aspas, nós derrotamos a censura, tortura, o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Fecha aspas. Vaiado, ele tentou agradar a plateia radical, com mais uma frase, abre aspas. Fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaias, porque temos um país para construir. Fecha aspas. E ele, o Barroso, também é autor daquela frase, perdeu Mané. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reputou a presença de Barroso em evento que ele chamou de político e de fala de natureza também política. Ele falou que foi infeliz, inadequada e inoportuna essa frase. E aí a análise que a gente faz é que, a meu ver, totalmente um discurso mais voltado para viés pessoal, de autopromoção e política, do que de um ministro do Supremo, que deve, assim como um juiz, né, falar nos autos. Opinar só quando é um assunto de autoridade, ou que está em evidência, ou que está em momento, ou que estão julgando naquele momento. O que a gente vê hoje na justiça brasileira são declarações como essa. Primeiro, por que ele foi convidado? Qual é o interesse público de um convite de um ministro? Estava se falando para uma bancada de acadêmicos de direito. Tu vê que já estavam colocando no assunto, ele estava sendo vaiado, só para explicar para a audiência, porque estavam falando da questão do piso da enfermagem, que ele foi um dos que votou contra, não votou contra o piso, mas para que houvesse uma adequação, né? E o voto dele não foi um voto descondenado, foi um voto coerente, porque não basta o impacto no sistema público de saúde, você também tem a iniciativa privada, que poderia ser afetada com a aplicação desse piso retroativo e já de imediato. Então foi nessa seara. E a plateia que estava, obviamente, uma plateia radical de estudantes, a maioria deles vinculados a partidos de esquerda, de ideologia mais radical, onde tudo está errado, se não é da doutrinação deles, tem que ser criticado, vaiado. Ele se viu ali no sinuca de bico, dizendo o português claro. E aí teve que, eu acho que ele meio que tentou agradar o público, fazendo uma fala mais alinhada com eles e não deu certo. Pegou feio, apesar da repercussão, tanto na mídia como na esfera política, ser a menor do que a gente imaginaria que fosse. E se fosse de outra esfera de ideologia, talvez seria muito mais acuado. O eco, né, que a gente chama na comunicação, seria muito maior, ou o ruído seria maior. E me chama a atenção também o discurso do Pacheco, que mostrou-se totalmente desinteressado na abertura de um pedido de impeachment. E por que eu falo e reforço para a audiência e para vocês?
que foi o ministro do Senado que falou sobre esse fato? Por que a gente não viu o Arthur Lira, que está lá, né, curtindo o iate do Safadão, né, antecipou as férias, está lá, tudo certo, não está nada porque está em recesso, mas ele não se manifestou. Por que é o Senado que se manifesta? Nós já falamos aqui, é o Senado que tem o poder de interferir no Supremo Tribunal Federal, né? Porque que tem um equilíbrio nas esferas políticas e judiciárias, e o Senado é que tem essa possibilidade de interferência e até mesmo de abertura de um pedido de impeachment contra qualquer um dos ministros, dos 11 ministros que lá estão. E tem vários pedidos engavetados e é o presidente do Senado que tem esse poder. Mas na fala do Rodrigo Pacheco, eu não vejo esse sinal de interesse, né, de fazer essa abertura. Pelo contrário, ele já começa apaziguando, dizendo que na mesma tribuna que ele estava ali fazendo aquela coletiva, ele já tinha criticado as ações dos bolsonaristas contra o Barroso. Então, isso ele já começa o discurso dizendo, eu estou aqui fazendo esse discurso e vou talvez te criticar, Barroso, mas eu só quero te lembrar que eu já te defendi. É bem nesse tom assim que eu interpreto. Então, para mim, não vai haver avanço nesse processo, pelo menos por enquanto. E a gente vê, né, que, além do discurso político e pessoal, que nós estamos caminhando praticamente, assim, tudo indica, né, eu não quero aqui fazer prognóstico negativo do nosso futuro político, histórico, mas para uma ditadura democrática, né, onde a gente tem uma verdade relativa, né, uma liberdade relativa, onde ela só é permitida para um lado e não para o outro, né, e é um caminho que se constrói e é grave, né, e se a gente não tomarmos atitudes que possamos convencer os nossos congressistas, e eu falo os deputados, os senadores, nem que seja nos estados, para que interfiram em Brasília, que peçam, né, que essas aberrações sejam barradas, porque não é só isso. Ontem, em um evento público, transmitido pela TV Brasil, a mesma que usaram como argumento para deixar o Bolsonaro inelegível por 8 anos, Marcelo e audiência, o ex-ministro da Educação da presidenta Dilma, o Renato Janes Ribeiro, num ato de governo, ele disse a seguinte frase: houve uma fraude eleitoral em 2018, que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas. E aqui eu pergunto para você, onde está escrito, nesse momento que a gente vive da história, que a gente pode questionar o sistema eleitoral? Porque pelo que a gente vê, parece que está proibido. Então, estão percebendo que eu falo de ditadura democrática ou de democracia relativa, que parece que ele, por ser da esquerda, já ter sido ministro, aliado ao Partido dos Trabalhadores, pode dizer que lá em 2018 houve uma fraude eleitoral. Que o Bolsonaro também diz que deixa, pelo menos subentendido nas entrelinhas, que talvez houve uma fraude eleitoral, inclusive que ele ganhou e ele mesmo a questiona. Claro que é muita coisa em jogo, tem gente que sabe de muita coisa e talvez não queira falar, porque o risco é grande. Mas onde está a cobrança da grande mídia, dos partidos políticos, dos congressistas, dos senadores, para esse tipo de fala, que põe em xeque uma eleição que o TSE, esse mesmo TSE cassou Bolsonaro, que cassou a candidatura de Deltan Dallagnol, que está trabalhando, inclusive divulgaram uma campanha agora que não é nem período eleitoral, para justificar o salário dobrado deles. Não sei se vocês sabem, o ministro, quando vai para o TSE, ele recebe dobrado. Então, talvez para justificar esse salário dobrado, lançaram uma campanha agora institucional que está em veiculação na mídia e nas redes sociais, falando tentando ensinar a gente a votar, como se a gente não soubesse votar. Já num trabalho para, em breve, começar a mexer no processo do senador Sérgio Moro, que a gente já falou aqui várias vezes. Então, esse mesmo TSE é que veementemente critica esse tipo de ato. E vou além. Ao lado desse discurso do Barroso, no mesmo palanque eleitoral, palanque estudantil, está
eu falei ali no comentário, né, está o Flávio Dino, que também outrora já questionou o sistema eleitoral. E 2 dias antes desse mesmo discurso, eu achei muito estranho o Flávio Dino estar em cima do mesmo palanque do Barroso. Eu já acho que é uma estratégia dele, para não deixar que mexam na cachopa dele, que tem bastante marimbondo, porque ele questionou o sistema eleitoral brasileiro. E 2 dias antes, o Barroso deu declaração à imprensa dizendo que não iria mexer no processo. Então, dizer que a nossa democracia não está em risco é muito errado, porque o que a gente ouve, vê e acompanha pela mídia especializada, que cobre a política e a justiça, está tudo muito desequilibrado e sempre para o lado da esquerda. Enquanto, em outro momento, a ala mais de centro e direita, tudo que vem de centro e esquerda, nada acontece. Quando vem do centro para a direita, sempre há um questionamento, uma multa ou uma tentativa de, no canetaço, né, na caneta, na simples assinatura, derrubar um candidato eleito, como foi o caso do Deltan Dallagnol, e agora um senador da República. Esperamos que, na volta do recesso, o Congresso e o Senado se manifestem mais claramente sobre o que ele... Não precisam fazer nada, mas a gente quer ouvir da voz deles o que eles acham desse tipo de declaração. Até porque, Tiago, eu vejo o seguinte, um membro da mais alta corte desse país dar uma declaração dessa, no mínimo o juiz sair de uma sentença que tem que ser baseada em provas, né? E tem que ter fatos que realmente comprovem a culpa, vamos dizer assim, daquele que está sendo acusado, e após então dar uma declaração e dizer, nós vencemos não pela lei, não por o que a lei nos dita e nos leva a dar determinada sentença, mas sim por uma ideologia, né? E deixa claro que eu não entendo em nenhum momento do discurso dele que quando ele diz nós vencemos foi o voto. Eu tenho um subentendido que nós vencemos por tudo que a gente já ouviu e pela declaração dele do perdeu Mané, é que parece que foi feito algo para que aquele lado que eles chamam de bolsonarismo, quando na verdade é a direita, porque existiam 2 candidatos, a gente foi para um segundo turno. Não foi o bolsonarismo que votou no Bolsonaro ou o lulismo que votou no Lula, foram os brasileiros, né? Então, nesse cenário, eu concordo contigo. E eu acho também o seguinte, né, Tiago, alguém já disse isso, né? Mas quem sabe foi somente desta vez, né? Na próxima nós vamos melhorar, vamos corrigir. Atualmente é o que nós estamos, infelizmente, assistindo. Existem determinados casos que somente pode desta vez. Depois nós voltamos novamente para a linha vamos dizer, para o trilho do trem novamente. Mas me preocupa essa correção, vai ser corrigido para qual lado? Pois é. Mas vamos em frente. A Fiesc realizou nesta semana uma reunião híbrida e conjunta do Conselho de Infraestrutura e da Câmara de Transporte e Logística. Durante o encontro, foi apresentada uma nova previsão para a entrega do contorno viário da Grande Florianópolis, que estava previsto para ficar pronto em dezembro. Uma obra que já deveria ter sido entregue em 2012. O contorno viário já é idealizado desde os anos 90, com o objetivo de desafogar o tráfego de veículos pesados no trecho de Biguaçu até Palhoça, na Grande Florianópolis. Na tarde de ontem, a Fiesc apresentou uma análise feita pelo engenheiro Ricardo Saporiti, consultor da federação, para avaliar se o prazo passado pela concessionária Arteres e a NTT, previsto para dezembro deste ano, de fato vai se concretizar. O engenheiro avaliou as obras a partir da segunda quinzena de maio e primeira quinzena de junho. Isso sem levar em consideração a rescisão com a empreiteira que vinha realizando uma das etapas da obra, o que deve atrasar ainda mais a entrega. Eu fiz os cálculos e fiz e refiz e tudo mais, eu cheguei à conclusão, César, que vocês deverão, na minha estimativa, concluir essa obra totalmente somente no final do primeiro semestre de 2024. Eu, sinceramente, com toda honestidade, eu espero que eu esteja errado na minha estimativa, mas eu estou procurando ser realista. Eu torço que consigam concluir antes, porque eu sei da importância dessa obra e sei da dedicação também da concessionária. Mas, realisticamente, realmente, eu cheguei a essa conclusão.
A obra conta com 50 quilômetros de pista dupla, 8 túneis, 7 pontes duplas, 20 passagens em desnível, 6 trevos de interseção e foram desapropriadas quase 1.200 áreas. E é considerada a maior obra de infraestrutura em andamento no país. Quando idealizado, o projeto previa absorver 20% do tráfego pesado entre Palhoça e Biguaçu. Em 2012, esse número representava 18 mil veículos por dia. Quer dizer, se nós trouxermos esse volume de tráfego para hoje, para a data de hoje, para a data final do exercício de 2023, com toda certeza esse volume de tráfego vai para vai para 23 mil veículos pesados dia, Gabriel. Você veja que isso, o alívio que vai dar na região da Grande Florianópolis, de Palhoça, de São José, de Biguaçu. A obra deveria ter sido entregue no 5º ano de concessão com Artérias Litoral Sul, mas já está chegando ao 16º ano. O contorno já teve pelo menos 6 datas para a conclusão dos trabalhos, mas uma série de fatores impediram o cumprimento do acordo. Atualmente, os trechos que mais preocupam a engenharia são a interseção com a BR-101, tanto norte quanto sul, e com a BR-282, a implantação da pavimentação e as obras de artes especiais. Segundo Ricardo, também é necessário o planejamento dos municípios que são cortados pela via, para que o desenvolvimento em torno dela seja ordenado. Que eles façam um plano diretor na área de domínio, na área lindeira à via de contorno. Porque a pior coisa que poderá acontecer vai ser um crescimento desordenado dessa área, que depois não tem mais recuperação lá na frente. Então, que as câmaras de vereadores e os poderes executivos, em conjunto, façam um plano diretor para essa área, para justamente disciplinar o crescimento, porque é uma área extremamente valiosa e é uma obra assim para muitos e muitos anos. E você vai ver a seguir: exportações e importações chinesas caem. O Uruguai corre contra o tempo com a crise hídrica que atinge o país há anos. Com a chegada das temperaturas mais baixas, aumentam as doenças de inverno. E você já ouviu falar do astroturismo? Prática vem ganhando espaço no Brasil após a criação do primeiro parque escuro do país. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro sabadão e domingão do melhor preço. Fraldinha vazio inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 ao quilo. Óleo de soja leve 900 ml, R$ 4,39. Arroz parboilizado Kika 5 quilos, R$ 14,99. Café Melita a vácuo 500 gramas, R$ 12,99. Lava-roupas Girando Sol Fragrância sachê 4 quilos, R$ 26,99. Aproveite. Vinhos Cabeça de Pedra com descontos imperdíveis. Se beber, não dirija. Melhor preço é no comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o projeto de lei que isenta empresas que usam mão de obra prisional ao pagamento de tarifas. Foi aprovado em plenário na tarde desta terça-feira o projeto de lei complementar que isenta do pagamento de tarifas de água, esgoto e energia elétrica a empresas que produzem dentro de unidades prisionais do Estado. O projeto revoga um artigo da Lei dos Fundos Rotativos do Sistema Penal, aprovado no ano passado, que responsabilizava as empregadoras pelo custeio dessas despesas. De acordo com a justificativa, o pagamento das tarifas torna inviáveis os projetos de ressocialização por representar um alto custo aos empregadores parceiros do sistema prisional. No final do ano passado, houve um projeto encaminhado do governo fazendo com que as empresas que investem nesse segmento, geração de emprego para detentos, passassem a pagar luz, esgoto e água nos complexos. Então, nós entendemos que a classe empresarial que gera emprego dentro dos presídios em Santa Catarina,
A única vantagem que se tem é realmente o não pagamento da energia. A China teve uma queda de mais de 12% nas exportações em junho em comparação com o mês anterior. As importações do país também tiveram uma queda. Essa é a segunda redução consecutiva e o sinal mais recente da desaceleração na recuperação econômica do país. As importações também caíram 6,8% no mesmo período, de acordo com a Administração Geral da Alfândega da China. As exportações representam o pilar do crescimento da segunda maior economia do mundo e estão em queda desde outubro do ano passado, com exceção para uma breve recuperação entre março e abril. A queda de junho foi mais expressiva que a do mês anterior e superou o resultado de 10% previsto por economistas entrevistados pela agência Bloomberg. A ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação, provocou a redução na demanda de produtos chineses. O porta-voz da alfândega chinesa também avaliou que os riscos ligados ao unilateralismo e ao protecionismo estão aumentando, o que provoca um impacto direto no comércio chinês. Candidatos nas primárias da oposição venezuelana participaram de um debate nesta semana. Eles concordaram em muitas coisas, entre elas a necessidade de unidade para derrotar o atual presidente. As primárias da oposição estão previstas para o dia 22 de outubro, mas enfrentam um pedido de proibição da Justiça. Muitos participantes também estão inabilitados a exercer cargos públicos, como Maria Corina Machado, Fred Surperlano e 2 vezes candidato Henrique Capriles, que se absteve de participar do debate. Mais obstáculos nos colocarem, mais empenho temos que assumir. As primárias vão ser em 22 de outubro e os venezuelanos vão eleger quem querem que seja a pessoa que enfrente e derrote Nicolás Maduro. Os candidatos concordaram na maioria dos temas de considerar como uma ditadura o governo de Maduro, até questões econômicas, passando pelo resgate da institucionalidade para sair da crise. A discordância ficou por conta das alternativas no caso de as primárias serem proibidas pela Suprema Corte, depois da impugnação da semana passada, ou de o vencedor ser impedido de participar das eleições. Desde que iniciamos nossa participação nas primárias, estávamos conscientes do que iríamos enfrentar, que não era uma eleição convencional que se aproximava, provavelmente em 2024. Outro obstáculo é a designação de novas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral no Parlamento, controlado pelo chavismo. A nova direção do CNE vai ser responsável pela definição da data para as eleições de 2024, nas quais Maduro vai buscar um terceiro mandato de 6 anos. Henrique Capriles, que enfrentou Chávez em 2012, depois de vencer as primárias, e Maduro, 1 ano depois, decidiu não participar dos debates por considerar que não era o momento para mostrar as diferenças entre a oposição. Elon Musk anunciou o lançamento da xAI, a nova empresa focada em inteligência artificial, cujos detalhes devem ser revelados na próxima semana. O bilionário Elon Musk também entrou no segmento de inteligência artificial. O proprietário da Tesla anunciou nesta quarta-feira a criação da xAI. Musk explicou no Twitter que a ambição da xAI era entender a realidade. Uma sessão de perguntas e respostas foi anunciada no microblog para os próximos dias para falar sobre a recém-criada empresa de inteligência artificial. De acordo com o site da xAI, a equipe da empresa, liderada por Musk, é composta por renomados especialistas em inteligência artificial, incluindo alguns da OpenAI, criadora do ChatGPT, assim como o Google e da Microsoft. Há vários meses, o bilionário admitiu ter comprado uma grande quantidade de unidades de processamento gráfico, essenciais para o desenvolvimento de software de inteligência artificial, sem revelar o que planejava fazer com elas. A série da HBO, Succession, lidera a disputa pelo Emmy, com 27 indicações. Uma novela, um documentário e uma atriz brasileira também estão na disputa pelo chamado Oscar da TV. Good morning and welcome to the nomination announcements for the 75th Emmy Awards.
A série dramática que aborda os conflitos e ambições de uma família à frente de um império midiático lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações. Os indicados ao chamado Oscar da televisão americana, anunciados nesta quarta-feira em uma cerimônia virtual, colocam o aclamado programa na liderança da disputa pelo segundo ano consecutivo. Em seguida, vem The Last of Us, adaptação de um game produzido pela HBO, com 24 indicações. The White Lotus, que acompanha ricos em lugares paradisíacos, recebeu 23 indicações, incluindo melhor série dramática e melhor atriz coadjuvante em série dramática para Jennifer Coolidge, que participou também da primeira temporada. A comédia da Apple TV Plus, Ted Lasso, que conta a história de um técnico de futebol na Inglaterra, voltou a se destacar e recebeu 21 indicações para levar a estatueta. Uma novela da TV Globo, um documentário e a atriz Letícia Colin representam o Brasil na disputa. A 75ª cerimônia de premiação Emmy está prevista para 18 de setembro, mas um evento emblemático é ameaçado pela situação em Hollywood. Enquanto os roteiristas organizam piquetes há mais de 2 meses nos arredores dos estúdios, o Sindicato dos Atores pode aderir à greve à meia-noite desta quarta-feira, se não chegar a um acordo contratual com os estúdios. Roteiristas e atores brigam por melhores salários e outros benefícios. Semanas antes da estreia do filme Barbie, marcada para 21 de julho nos Estados Unidos, uma experiência imersiva do universo da famosa boneca abriu as portas esta semana em Los Angeles. Bem-vindos ao perfeito mundo da Barbie, onde a vida de plástico é fantástica. Aqui, o mundo é visto através de lentes cor-de-rosa. As notícias são sempre positivas e o ar tem cheiro de bala tutti-frutti. Uma experiência imersiva do universo da famosa boneca abriu as portas esta semana em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar de não estar diretamente ligada ao filme Barbie, a casa esquenta o burburinho para a estreia marcada para 21 de julho. Esta é uma experiência única. Não há nada igual no mundo. São 2.000 metros quadrados do mundo da Barbie na vida real. O espaço é uma mistura da casa dos sonhos da Barbie com um mini museu. O local apresenta a jornada da personagem desde quando ela veio ao mundo em 1959, de salto alto e maiô preto e branco, até suas novas versões com diferentes corpos, estilos e cores de cabelo. Ela estava na vanguarda de muitas coisas, mas a maior delas era: ame quem você é. Não tenha medo de ser quem você é. Você pode ser qualquer coisa. Acho que ela estava na vanguarda do ensino disso. E ela resistiu ao teste do tempo. Não há outra boneca que se compare a ela. Com várias gerações brincando com a famosa boneca, a exposição atrai crianças e adultos, que podem aproveitar a piscina de bolinhas, um cinema e até uma nave espacial. Canos, escavações e obras. O Uruguai busca uma solução para a crise hídrica que atrapalha a vida dos moradores há anos. A medida é urgente, uma vez que a principal reserva de água doce da usina de Águas Corrientes está quase esgotada. O Uruguai trabalha contra o tempo para canalizar água doce para a área mais populosa do país, onde há mais de 2 meses a água que sai da torneira é salgada devido a uma forte seca. Em Passo Valdez, 65 quilômetros a noroeste de Montevidéu, o governo avança na instalação de 13,3 quilômetros de tubulações para levar água do rio São José ao rio Santa Lúcia, a única usina que fornece o recurso natural desde o século XIX aos quase 2 milhões de habitantes da capital uruguaia. A empresa estatal OSE está construindo uma barragem e uma estação de bombeamento para aliviar o déficit hídrico que afeta a região há mais de 3 anos. O presidente Luiz Lacalle Pou estimou que as obras devem terminar ainda este mês. A medida é urgente, uma vez que a principal reserva de água doce da usina de Águas Corrientes está quase esgotada. Em 11 de julho, restava apenas 3% da capacidade total da reserva. Diante da crescente escassez, a OSE construiu a represa Belastique, uma barragem emergencial para garantir que o fluxo da parte baixa do rio Santa Lúcia, que vem do estuário do Rio de la Plata e contém água salgada do Oceano Atlântico, chegue a Águas Corrientes. Em Montevidéu e arredores, são consumidos 500 mil litros cúbicos de água todos os dias.
No Parque Betley, o principal da cidade, o primeiro poço perfurado pela companhia para extrair água subterrânea produz cerca de 30 mil litros por hora, que são distribuídos por caminhões-pipa aos hospitais. Desde o início de julho, o governo fornece 2 litros de água mineral por dia para mais de 500 mil pessoas em situação de vulnerabilidade que residem na região metropolitana. O astroturismo vem conquistando adeptos no Brasil depois da criação do primeiro parque escuro do país. A atração fica localizada em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. O Parque Nacional de Desengano, na cidade de Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro, chama atenção pelo verde intocado e a presença de flora e fauna preservadas. Só de aves a gente tem mais de 500, né? Mamíferos, répteis, então temos grandes animais como o topo de cadeia, que é a onça parda, e eles só estão aqui justamente porque o ambiente é preservado, porque nós temos espaço e porque todos os outros fatores, inclusive o céu escuro, que favorece essa preservação. Mas quando a noite cai, os olhos se voltam para o céu. Cada vez mais especialistas e curiosos por astronomia visitam o local. A 170 quilômetros da capital carioca, o primeiro parque de céu escuro da América Latina, reconhecido pela International Dark Sky Association, devido à baixa poluição luminosa. O céu aqui de Santa Maria Madalena, Parque Estadual de Desengano, é um dos mais escuros do estado do Rio de Janeiro, o que significa que a gente consegue ver muito mais estrelas daqui, por exemplo, do que a gente vê nas regiões metropolitanas, aqui na cidade do Rio de Janeiro e outras capitais. O astrônomo detalha que no local é possível ver cerca de 13 mil estrelas a olho nu, número imensamente superior a cerca de 200 vistas de grandes cidades como Rio ou São Paulo. Isso porque o parque abriga mais de 21 mil hectares de Mata Atlântica preservada e é cercado por montanhas. Ali, a contaminação por luz artificial é mínima. Os interessados podem acompanhar sessões públicas de observação noturna. A iniciativa faz parte do projeto de pesquisa e divulgação científica Astroturismo nos Parques Brasileiros, idealizado por Melo em um grupo de especialistas em turismo, ecologia e fotografia. Estima-se que 80% da humanidade viva sob céus inundados de luz artificial, cujo excesso atrapalha a reprodução das espécies, desorienta as aves migratórias e fatiga os insetos. Ao ser certificado, o parque deve promover atividades de educação ambiental e substituir sua iluminação por luzes de baixo impacto, entre outros requisitos. A astronomia sempre chamou a atenção das pessoas. De longe as pessoas se encantam pela noite estrelada e as pessoas estão perdendo o contato disso nas cidades. As pessoas estão saindo das cidades para virem em locais escuros como aqui em Santa Maria Madalena. Então, isso faz com que o astroturismo tenha ganhado muito interesse, principalmente nos últimos 2 anos. O título aqui do Parque Estadual de Desengano, obviamente, contribuiu isso no Brasil. As doenças respiratórias são mais comuns no inverno, devido às temperaturas mais baixas e constantes oscilações. Nossa equipe conversou com um especialista que dá dicas de como se prevenir das famosas ites. Com a chegada do inverno, vem com ele as alterações bruscas na temperatura, a baixa umidade do ar e o aumento da poluição atmosférica. Situações que favorecem para a grande incidência de doenças respiratórias e para a transmissão de gripe e resfriados. A forma como isso afeta a vida das pessoas pode variar. Tenho rinite e sinusite, então as mudanças de tempo são um dos fatores que atacam. Eu tenho filho pequeno que também é alérgico. Geralmente, como a gente toma vacina todo ano, né? Então a gripe ela vem mais fraca e como eu tenho rinite, daí eu ataco um pouco a rinite. Então é mais fraco para mim, né? Não é muito normal, né? Nunca me dá isso. Agora, essa semana que deu isso aí. Fiquei rouca, não tenho dor de garganta e tô com bastante tosse. Não, no momento, graças a Deus, eu tô tranquilo. O meu jeito sempre foi o mesmo, não tenho... Para mim, tanto faz verão como inverno. Tenho 79 anos, estou nativa, estou trabalhando, não sinto nada.
principalmente com meu filho pequeno, de 4 anos, afeta bastante. Na sala de aula também é muito fácil, muito contagioso, né? E também pela umidade do ar. As doenças que a gente tem mais nesse período são doenças que estão relacionadas ao inverno, né? São as famosas gripes, os resfriados, as otites, as sinusites, as alergias, a asma e a pneumonia, né? Então, nesse momento, o ar, como está frio, ele dá uma certa força ao que são as bactérias, os vírus e, em alguns casos, os fungos. Essas doenças podem ser ainda mais arriscadas para crianças e idosos. Inclusive, no último dia 6, o governo do Rio Grande do Sul declarou estado de emergência em saúde pública em todo o território gaúcho, para fins de prevenção e enfrentamento da síndrome respiratória aguda grave em crianças. Até o dia 10 de junho, o estado já tinha registrado 2.806 casos em crianças de até 11 anos, com 642 registros de internações em UTI. Nessa época de inverno, nós temos que cuidar dos nossos grupos, como o grupo das crianças e o grupo dos idosos. Um resfriado numa criança e no idoso pode ser muito mais danino do que numa pessoa de meia idade. Nesse período do ano, são várias doenças que podem prejudicar o sistema respiratório. Vamos elencar algumas e as características delas. O resfriado e a gripe, eles acontecem geralmente por vírus ou bactérias. E são vias respiratórias altas, como a garganta, os ouvidos, o nariz, certo? E podem provocar também febre, podem provocar, por que não, dor no corpo, podem sim, porém a febre ela não vai ser tão alta como em outras patologias. A otite, ela acontece por uma vizinhança. Às vezes nós temos uma infecção de garganta ou até mesmo uma sinusite e esse vírus ou bactéria, ele pode migrar por vizinhança para o ouvido, provocando assim dor de ouvido, também febre, um incômodo. Alguns pacientes referem até uma dor durante a mastigação. As rinites são alergias. Então, é uma inflamação da mucosa do nariz, da qual vai provocar muito espirro, da qual vai provocar uma coriza, e geralmente os motivos são poeira, tudo que possa nos causar alergias. É a inflamação dos seios da face que estão em volta da região do nariz, provocando uma congestão nasal e, por uma compressão, também vão provocar cefaleias. A pneumonia, ela pode ser também uma infecção por vírus ou bactérias, em alguns casos fungos, mas não são frequentes. Nos casos das bactérias e dos vírus, eles vão provocar, sim, dores no corpo, febre mais alta do que nós vimos nos resfriados e nas gripes, uma prostração maior, inclusive com falta de ar, ou seja, um cansaço para respirar, para caminhar, e um cansaço para a própria respiração, ou seja, uma respiração muito cansada. Então, a asma ela também vem de um processo alérgico, onde vai provocar um fechamento dos brônquios, por isso que a gente escuta aquele um chiadinho do gatinho. Isso também, a asma também pode acontecer tanto nos idosos como nas crianças. Cerca de 60 milhões de brasileiros têm algum tipo de alergia respiratória. Esse número representa 30% da população do país. Por isso, a importância da prevenção. Algumas dicas são manter a casa limpa e livre de poeira, limpar regularmente a casa com pano úmido, aspirador de pó e evitar acúmulo de objetos que possam acumular poeira, como tapetes, cortinas e bichos de pelúcia. Controlar a umidade, ventilar a casa diariamente. Evitar fumar. O tabagismo pode irritar as vias respiratórias e desencadear alergias respiratórias. Identificar e evitar as causas das alergias, como pólen, mofo, ácaros e pelos em animais de estimação. Manter uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada, pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Higienizar as mãos. Lavar as mãos com frequência ajuda a prevenir a propagação de germes e bactérias. Eu caminho todos os dias na beira da praia e eu faço 2 vezes natação e faço 2 vezes também a ginástica aqui do município. Eu acho que isso aí
Acho que ajuda um pouco. Então, eu procuro me agasalhar, né? A minha avó ensinava, tomou banho, não sai já no frio. Eu acho que tudo que mamãe e vovó ensinaram, a gente devia levar a sério, né? Que além de comer verduras, se alimentar bem, você conseguir proteínas também, né? Muito importante, se hidratar, né? Sempre ter a sua água. Antialérgico, né? Mas quando a gente não quer tomar remédio, tem algumas outras coisinhas mais naturais, assim, gengibre, um chazinho, algumas coisas que ajudam. Tentar cuidar sempre com sereno, com a umidade do quarto dele, esse tipo de coisa, assim. Boa parte dessas doenças infecciosas entram por meio da boca e do nariz, sendo propagadas pelo ar que respiramos. Por isso é importante estar atento ao ambiente que estiver e ao tipo de roupa para estar na época do ano. Temos que nos abrigar, temos que manter nosso corpo aquecido. Como deve ser o ambiente que nós estamos e a nossa família? Independente da estação que estamos, deve ser um ambiente arejado, tá? Porque a circulação de ar vai fazer com que saiam aqueles vírus, aquelas bactérias, a limpeza do dia a dia, tanto na nossa casa como no nosso trabalho, lavar realmente, fazer as coisas tomarem um ar, porque não um sol se o dia estiver ensolarado, porque vai agir em situações como vírus e bactérias que vão ser, então, enfraquecidos. Está em discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Ivan Nats, que permite a entrada de cães e gatos em estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares, restaurantes e similares. Na justificativa do projeto, o parlamentar alega que o Brasil é o quarto país no mundo com a maior população de animais de estimação e que, de acordo com o IBGE, 44% das residências têm pelo menos um cachorro e 17% têm pelo menos um gato. Nós estamos encontrando algumas resistências em algumas casas comerciais que ainda não compreenderam que os animais são seres de direito. Eles têm direito de entrar nos estabelecimentos e permanecer nos estabelecimentos. Então, quando um estabelecimento rejeita a entrada de um animal, ele fere a lei à medida que os animais são seres de direito. Então, esse projeto de lei vem para alertar a todo o sistema comercial, industrial, que vive da recepção de pessoas, que tem uma lei estadual que garante a permanência desses animais, justamente por eles terem direitos consolidados pela nossa lei magna e pela lei infraconstitucional. A matéria que está pronta para ir a plenário foi aprovada com emenda substitutiva global do presidente da comissão, deputado Marquito, que retira a imposição de multa para o estabelecimento que não cumprir a nova lei. Quem não cumprir não será impositiva a multa, né? E isso fica mais tranquilo porque era um ponto que gerava muita polêmica, o texto trazia dessa dubiedade, agora a gente resolveu com o subsídio global, foi aprovado por unanimidade na comissão e a gente espera que ele avance para ampliar esse direito que os animais têm adquirido, né, ao longo dos anos com a sociedade. E outros assuntos também estiveram em discussão na Assembleia Catarinense. Na reunião da Comissão de Turismo da Assembleia Catarinense, os deputados integrantes da comissão aprovaram o requerimento do presidente, deputado Marquito, para a realização de 12 seminários que deverão percorrer todas as regiões do estado. O objetivo é debater e fomentar as promoções de hortas e compostagem nas escolas, tendo como público estudantes, professores e outros profissionais da educação. Para a formação sobre uma metodologia de aplicar a horta escolar e a compostagem como instrumento de educação ambiental, de promoção da segurança alimentar e nutricional e também do conhecimento sobre agroecologia. A gente entende que existem metodologias consolidadas de aplicação desse trabalho de horta escolar e compostagem nas unidades escolares que podem trazer muito mais humanidade, relação ambiental com as crianças. Então a nossa ideia é fazer no final do ano, entre outubro e novembro, para que os professores, educadores, secretários que passarem conseguir absorver esse conhecimento, construir esse conhecimento, para no próximo ano letivo aplicar nas suas unidades escolares, né? A comissão também aprovou outro requerimento do deputado Marquito para a realização de mais 12 seminários em todo o estado, com o objetivo de fomentar a transição ecológica, especialmente a promoção da agroecologia para a rizicultura. A gente focou na rizicultura, que é a produção de arroz,
porque hoje tem um problema gravíssimo acontecendo na produção de arroz, especialmente do sul do estado, onde a contaminação dos fertilizantes químicos sintéticos e dos agrotóxicos tem trazido consequências para os peixes dos rios, das lagoas e também os peixes do mar. Então, eles têm identificado a mortandade da vida aquática por conta do modelo de arroz que é por imersão, né, e submersão de arroz irrigado, que a gente chama, e que a nossa estratégia com esses 12 seminários é discutir a transição agroecológica, dando enfoque na risicultura, mas algumas regiões que não são produtoras de arroz, teremos enfoques em outros tipos de produção agrícola, né? O deputado Marquito conseguiu ainda a aprovação de requerimentos para a realização de outros 3 eventos. Uma reunião ampliada para discutir o cenário de ações do homem que impactam a Lagoa do Sombrio, no município de Santa Rosa do Sul, e a Lagoa do Caverá, em Araranguá. Outra reunião ampliada que deverá discutir as atividades de extrativismo e manejo florestal em Santa Catarina, com a participação de um representante do Instituto do Meio Ambiente. E a exibição do documentário Colapso, com a promoção de um debate sobre as condições ambientais, saneamento básico, poluição e mudanças climáticas. Os eventos ainda não têm datas definidas. E agora chegou o momento da nossa agenda cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e a agenda cultural de hoje é sobre arte. Eu bati um papo com o escultor Osnaldo Oliveira, que está com sua coleção intitulada 7 Cavalos em exposição na Casa de Cultura de Garopaba. O artista plástico e escultor Osnaldo Oliveira compartilha nesta coleção a paixão dele por cavalos. Entre as peças expostas estão o centauro guarani, o cavalo árabe, o cavalo natural e outros. Aliás, ele conta por que se inspirou nos cavalos. A inspiração nos cavalos se dá ao fato deles ter uma anatomia muito peculiar, assim, uma forma bem distinta, bem diferente, bem difícil de criar, de fazer um cavalo, né, de fazer ele bem real mesmo. E ele tem todo um movimento, a leveza nos movimentos, misturado com uma força bruta, né, que a gente sabe que os carros são medidos a cavalo, né, quantos cavalos tem um carro, né, pela força dele, né. E a inteligência também do animal, né? O cavalo é muito esperto, muito inteligente, assim. Autodidata, Osnaldo começou a entrar no mundo da arte desde pequeno, observando a natureza e a complexidade dela. As 7 peças em exposição foram modeladas e pensadas com cuidado pelo artista. Ele explica como começou a esculpir e como funciona o processo de criação das obras. Eu comecei quando era criança, né? Ao invés de jogar bola no campo de futebol, era um campo daqueles do exército, e aí que eles passavam as máquinas, antigamente sim, passavam as máquinas, sim, não tinha grama. E aí quando chovia, caía aquele creme da argila, assim, nos lados do campo. E eu pegava aquilo ali, eles iam jogando bola, os outros coleguinhas meus, e eu ia fazendo escultura, não queria jogar bola, queria fazer. E aí os parentes, amigos, assim, compravam, não sei se era para incentivar, e aí compravam e aí aquilo ali ficou marcando, assim, em mim, né? Aí, quando chegou a fase adulta, daí eu comecei a trabalhar mais profissionalmente, assim, né? Aí comecei, aqui em Garopaba, me encontrei muito, assim, que é muito inspiradora na cidade, né? Eu vou montando um quebra-cabeças, como se estivesse vendo a forma, a proporção que eu quero, os movimentos, e vou montando e soldando peça por peça, assim, né? Ou se for, no caso, chapas de aço, vou cortando os pedaços e vou modelando conforme eu estou vendo o tamanho da peça, conforme eu quero, assim, né? E vou trabalhando isso até finalizar. Tu vê que, por exemplo, tem cavalo, tem alguns touros, algumas coisas que eu já fiz que são de muitas toneladas, e tu olha assim, ele tem um movimento, uma leveza, parece que é leve, tu olha assim, parece que não tem tantas toneladas assim. Por causa do que eu gosto de deixar ele como ele é mesmo, vivo, assim, que nem na natureza, assim. Ele não fica duro, um traço duro, mesmo sendo um material difícil de modelar, que é o ferro, né? Eu tento fazer isso aí.
Então, aquilo ali é aço inox, aquilo ali para modelar, para fazer o corpo fundir no mesmo do cavalo, para ficar uma peça só, como se fosse a pele se unindo. Aquilo ali deu um baita, um trabalhão, sabe? Mas foi bem legal, assim, que instiga, né, assim, a tu criar, pensar, assim, legal, né, no como que tu vai modelar, como tu vai fazer. Bem legal, né? A exposição dos 7 cavalos é uma amostra de detalhes. O artista trabalha com a delicadeza de traços para traduzir a essência que é encontrada na natureza. Um pedido e tanto para quem curte arte ou para quem quer dar só uma conferida de perto nessas obras. Que olha, eu vi de perto e são lindas. A exposição fica por 15 dias na Casa de Cultura de Garopaba. O Osnaldo também explicou qual o objetivo da exposição e a importância de um espaço público para os artistas. O objetivo um dos objetivos era fomentar mais arte e cultura, né, na cidade, que a gente preza por isso, né. Mas eles estavam lá em casa, no meu ateliê, e não estavam sendo vistos, né. Daí eu disse, não, tem que mostrar esse trabalho para fora, né. E aqui é um lugar perfeito, né, que vem gente de tudo quanto é lugar, né, e a comunidade toda de Garopaba passa aqui sempre, né? Estamos sempre passando aqui pela frente. E é uma oportunidade legal, né, de estar aqui junto com o pessoal da Casa de Cultura aqui. Esse espaço é muito importante, né, pela visibilidade, né, para tu mostrar o que tu está fazendo, né, tu está no anonimato, no teu ateliê lá. Então, é uma oportunidade, né, de uma amostra, né, de fazer acontecer. E até quero agradecer muito aqui a Casa de Cultura, né, o pessoal que atende aqui. É realmente importante a comunidade ter acesso gratuito à cultura, né? E para quem quer trocar uma ideia com o artista, é só entrar em contato com o pessoal da Casa de Cultura e combinar um horário. Lembrando que a exposição já está acontecendo e vai até o dia 24 de julho. Essa foi a dica da Agenda Cultural de hoje, eu espero que você tenha gostado e quando der, a gente volta. E o Pix News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, um excelente final de semana.